E aí, vamos falar de um final que não parece bem o final. Sabe, o Evangelho de João. Parece que a história acaba no capítulo 20, mas aí surge o 21. O que ele está fazendo ali? Bora mergulhar nesse mistério e descobrir por que ele é tão importante. Pois é, a grande questão é essa. O capítulo 20 de João fecha com uma chave de ouro, não parece? A história terminou ali. Então, por que cargas d'água existe o capítulo 21? Será que foi só um apêndice, uma coisa adicionada depois? Ou será que é a conclusão perfeita que a gente nem sabia que precisava? Olha, longe de ser um extra, o capítulo 21 é, na verdade, o arremate final. Pensa bem, sem ele, a história de Pedro, que é uma figura central, ficaria incompleta, sabe? Com um ponto de interrogação gigante. É esse capítulo que amarra todas as pontas soltas e, de certa forma, dá um novo significado a tudo que veio antes. E tem uma citação do Hernandes Dias Lopes que resume isso de forma brilhante. Ele diz que esse texto coroa o Evangelho de João. Não é só um anexo, é a coroa, porque é ali que a gente vê a restauração de Pedro, entende o futuro do discípulo amado e ouve de novo aquele chamado poderoso para seguir Jesus. Ok, para a gente entender o tamanho dessa restauração, a gente precisa voltar um pouco no tempo e no espaço. Imagina a cena, estamos no mar de Tiberíades. A crucificação, a ressurreição, tudo isso já aconteceu. Mas e os discípulos? Eles estão meio perdidos, desnorteados, e o que eles fazem? Voltam para a vida de antes. Então, o caminho deles foi assim. Eles estavam em Jerusalém, Jesus apareceu para eles. Depois, seguindo as instruções, eles voltam para o norte, para Galiléia, e ali, naquele mar que era a casa deles, Pedro, sempre impulsivo, solta um "quer saber? Vou pescar". E os outros, naquela mesma vibe, vão atrás, de volta para a rotina de sempre. E qual foi o resultado dessa volta à vida antiga? Absolutamente nada. Zero. Uma noite inteirinha de trabalho, de esforço, de suor, e a rede veio vazia. É uma imagem muito forte do que acontece quando a gente tenta fazer as coisas só na nossa própria força. Aí a gente se pergunta, por que eles fizeram isso? O teólogo J.C. Ryle tem uma visão interessante. Ele sugere que foi uma mistura de coisas, confusão, talvez necessidade de ganhar o pão, mas principalmente uma fé que estava bem abalada. Pensa só, mesmo depois de verem Jesus ressuscitado, eles ainda estavam ali, perdidos, tentando se virar sozinhos. Mas é exatamente aí, no ponto mais baixo, depois de uma noite escura e frustrada, com as redes completamente vazias, que a história tem uma virada espetacular. O sol começa a nascer e, junto com ele, uma nova esperança aparece ali na praia. De repente, eles veem um vulto na praia. Um estranho. Eles não fazem a menor ideia de quem seja. E esse homem grita para eles, chamando de filhos, e dá uma ordem que deve ter soado até meio boba para pescadores experientes como eles, tentem jogar a rede do outro lado do barco. E o contraste aqui é simplesmente brutal, no bom sentido. De um lado, uma noite inteira de esforço humano, de experiência, de técnica, resultado, 0 peixes. Do outro, uma única instrução divina, um único ato de obediência, e a rede vem tão cheia que eles quase não conseguem puxar. É a ilustração perfeita da diferença entre a nossa força e a direção de Deus. E no meio daquela confusão de peixes, daquele milagre, a ficha cai para João. Ele olha e diz, é o Senhor. E o Pedro? O Pedro faz o que o Pedro sempre faz. Impulsivo, ele nem espera o barco chegar, se joga na água e vai nadando. A frustração da noite, puf, virou euforia. Agora a cena muda completamente. A agitação da pesca dá lugar ao momento de calma. É mais íntimo. Jesus já tinha preparado uma fogueira na praia com pão e peixe assando. É ali, ao redor desse fogo, que vai acontecer a cura do coração de Pedro, um coração que ainda carregava o peso da negação. Depois que eles comem, Jesus olha nos olhos de Pedro e faz a pergunta. A pergunta que precisava ser feita. E ele não pergunta uma vez só, ele pergunta 3 vezes. Uma para cada vez que Pedro negou. Simão, filho de João, você me ama? E aqui tem um detalhe no grego original que é de arrepiar. Nas 2 primeiras perguntas, Jesus usa a palavra agapau, que é um amor divino, incondicional. Mas Pedro, talvez sentindo o peso do seu fracasso, responde com filéu, que é um amor de amigo, um carinho de irmão. E o que Jesus faz na 3ª vez? Ele muda a pergunta. Ele usa a mesma palavra que Pedro, filéu. É como se dissesse, ok, Pedro, eu entendo o amor que você pode me dar agora.
e isso é suficiente. E esse é o ponto-chave de tudo. Para cada vez que Pedro diz, sim, eu te amo, Jesus responde com uma missão. Cuide dos meus cordeiros, pastoreie as minhas ovelhas. O fracasso de Pedro não foi o fim da linha. Pelo contrário, a restauração dele se tornou a base para o seu novo propósito. Ele deixa de ser um pescador de peixes para se tornar um pastor de gente. Depois desse momento tão profundo, de restaurar Pedro por completo, Jesus volta ao básico. Ele repete a mesma ordem que deu lá no começo de tudo. Um chamado que é simples, mas ao mesmo tempo muito pessoal e direto. Mas aí, logo em seguida, Pedro dá aquela escorregada de sempre. Ele olha para o lado, vê João e pergunta para Jesus. E ele? Qual vai ser a dele? A resposta de Jesus é um corte seco e preciso. Se eu quiser que ele fique até eu voltar, o que você tem a ver com isso? Você, me siga. É um lembrete poderoso de que o nosso caminho é pessoal. Não é para ficar olhando para o lado e se comparando. Ok, essa é uma história incrível. Mas e aí? O que tudo isso tem a ver com a gente hoje? A verdade é que esse capítulo não é só um relato antigo. Ele está recheado de lições práticas para a nossa vida. Vamos resumir os pontos principais, então. Primeiro, Deus é um Deus de segundas, terceiras, quartas chances. Ele restaura quem caiu. Segundo, o que nos move a servir não é a nossa perfeição, mas o nosso amor por Ele. Terceiro, o chamado é pessoal. Foco no seu caminho. E por fim, Ele cuida de tudo, corpo e alma. E o nosso futuro está seguro nas mãos dele. No fim das contas, o que esse capítulo define como discipulado? É exatamente isso. Uma jornada que é sua e de mais ninguém. É você ouvindo e respondendo ao chamado siga-me, com os olhos fixos no caminho à frente, sem se preocupar com o caminho do outro. E para fechar, tem uma coisa que o próprio autor, João, diz no finalzinho do capítulo. Ele fala que se tudo o que Jesus fez fosse escrito, nem todos os livros do mundo seriam suficientes. Ou seja, o poder, a graça, o amor de Cristo são coisas que não têm fim, são inesgotáveis. E pensar nisso nos deixa com uma pergunta, né? Diante de um amor tão gigantesco que restaura e que chama, como a gente pode responder a ele hoje, na nossa própria jornada?